aqui a Naíli Mamed, é especialista em comportamento humano. Ela escreveu um livro contando a sua trajetória. O nome do livro é Dos Pés Sujos de Barro aos Sapatos de Solados Vermelhos. E eu começo já brincando aqui com a Naíli para comentar para a gente sobre esses sapatos de solados vermelhos, porque eu não entendo muito da moda não, mas eu sei que esse é um sapato assim, ó, do sonho da mulherada. Naíli, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Suzana. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência. Eu só lamento não estar pessoalmente, estou com Pois gripe, é. mas esse sapato é o sapato dos sonhos, né? E para quem nasceu e andava o tempo todo descalço, ia para a escola descalço, chegar um sapato lá botando do solado vermelho, não é pelo sapato, pela marca em si, e sim pelo que representa, né, Suzane? E está tudo relatado aqui neste livro. Ai, mostra de novo a capa para o pessoal de casa ver. Olha só, para quem não conhece o famoso sapato salado vermelho, é o tal do Louboutin, alguma coisa assim, mais ou menos que chama. É um sonho de desejo, né? A gente sabe que é extremamente caro, mas é a referência, né? De você ver uma menina de pés sujos de barro para chegar nesse sapato, tem toda uma trajetória. E eu queria que você comentasse pra gente. Só vou falar aqui pro nosso telespectador, né? Você saiu de uma cidade muito pequenininha, a produção até colocou assim, nos rincões do Pará, aos 9 anos de idade, com o sonho de se tornar a doutora do papai. Mas quando você chegou na capital, né, a promessa era que você fosse babá, mas não foi bem assim, né, Naíli? O que aconteceu? Exatamente. Eu nasci nesse lugarejo chamado Brasileiro, lá nos rincões do Pará, que o meu chuveiro era o igarapé, o riacho da Amazônia, o banheiro, a floresta da Amazônia. Então você já imagina o restante como era. E o meu pai, o papai, ele só me chamava de minha doutora. A minha doutora já acordou, a minha doutora já tomou banho, e eu não sabia o que era ser doutora. E ele só se dirigia assim a mim, minha doutora faz um café. Eu tinha 8 para 10 anos. E eu sempre perguntava, papai, assim, a gente passava muita necessidade, muita. Para comer alguma carne, só quando o papai ia na mata e caçava uma paca, um tatu, um bicho preguiça. E quando não tinha que comer, comia terra. Eu comia terra para ir para a escola, porque Nossa. a fome do conhecimento era maior que a fome da dor do meu estômago. E eu ia para a escola muitas vezes descalça, que eu não tinha o que calçar. E nada me impedia, porque eu queria ser a doutora do papai. E aos 9 anos eu recebi uma promessa de ser babá em Belém. E a criança, até hoje, no interior, aos 9 anos, essa criança ela faz tudo na casa já. Ela cuida da casa, como dizia a mamãe, uma verdadeira dona de casa. Aos 9 anos eu fui com a promessa de ser babá. Quando eu cheguei lá, eu virei uma escravinha infantil. Eu lavava tanta roupa que a bacia de alumínio que eu lavava a roupa, ela ficava vermelha, com o sangue das minhas mãos que ficava em carne viva. E quando a Hum. mamãe ia lá me visitar, eu escondia as mãos, porque eu falava que eu estava sendo muito bem tratada como uma filha, porque eu queria ser a doutora do papai. Eu Uhum. levava bronca da minha patroa, porque eu manchava as camisas brancas dela, cor-de-rosa ficavam, por conta do meu sangue. Então eu falo que eu dei literalmente o sangue. Eu levava bronca por isso, porque as camisas brancas ficavam rosa. E Agora, eu sempre, Naíli, isso aos 9 anos, aos né? 9 anos, Você ainda era uma criança. exatamente. Quanto tempo durou esse tempo nessa casa, nesse trabalho escravo? E como que você conseguiu fazer a faculdade? Porque você se formou em direito, né? Me formei em direito. Eu fiquei nessa casa, Suzane, 2 anos. Não era para suportar nem 2 dias. Fiquei 2 anos porque eu queria mudar a minha vida. Uhum. E eu sabia que eu tinha que fazer sacrifício. E eu lembrava sempre que o papai falava que aquilo ia passar, que a gente pode ter 2 tipos de atitude na vida. Ou você dá desculpa, minha filha, ou você dá solução. Eu falava, eu sou uma pessoa de solução. Então, desde cedo, isso Nossa. ficou na minha mente. Eu tinha que mudar aquela minha realidade. Depois dessa casa, eu passei em outras casas. Depois, eu fui trabalhar numa peixaria.
Você imagina, quando eu era criança, que eu estava lá com as mãos todas sangrando, machucadas, os meus amiguinhos na escola não queriam falar comigo, porque achavam que eu tinha uma doença contagiosa. Nossa. Quando eu estava com 14 anos, eu fui trabalhar numa peixaria. Então, eu cheirava a peixe. Hum, E ninguém queria fazer trabalho comigo, ninguém queria ficar perto de mim, porque eu cheirava a peixe. O cheiro era horrível, era uhum. repugnante. E ninguém queria ficar perto, mas eu pensava, vai passar. Eu quero ser a doutora do papai. E nada me impedia desse meu sonho. Suzane. Então, Nada assim, me impedia. mesmo com essa exclusão dos amigos, nessa fase que a gente tem essa conexão tão grande da adolescência, né, que a gente depende dessa validade do grupo de amigos, ou o seu objetivo era maior, você naquela época, você conseguia driblar essas emoções, essas dificuldades, pensando, o foco é realmente eu crescer na vida. Eu nem sei se eu posso dizer tranquilo, né, mas esse seu sonho, ele te sustentou ali a trabalhar melhor as suas emoções para lidar com as adversidades? Exatamente. Esse meu sonho era tão real, a coisa era tão real, e as palavras do papai aqui na minha mente, quando o papai falava: minha filha, nós somos o resultado do que pensamos, você tem que acreditar em você, você tem que ser altiva, aquilo me alimentava, alimentava a minha alma. E muitas vezes, na minha solidão, porque eu tive uma infância, Suzane, e uma Sozinha? adolescência solitária. Eu não tive pai, mãe, e eu era tratada muito mal pelas pessoas ali, que eu era uma empregada, eu tinha que ficar totalmente excluída do meu grupo da escola, do grupo do colégio, no trabalho, na casa. Então, eu tive a infância e a adolescência foi muito solitária e eu tive que amadurecer por conta própria e essas palavras do meu pai e da minha mãe me alimentavam. Eu não tinha outra opção. E eu queria eu falava, eu só tenho um jeito, é daqui para Para frente, é frente. seguir em frente. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar, eu tenho que ir em frente. E isso me deu força, porque se eu voltasse, o cenário ali eu já conhecia. E eu não queria aquilo para a minha vida. E desde os 9 anos de idade, eu tinha aquilo fixo na minha mente. Eu queria mudar, porque eu passei muita fome, passei Muita dificuldade. muita dificuldade. Então, eu Naíli, queria mudar. e quando você. Aí você foi, né, com toda a garra e toda a força, se formou em direito. O seu primeiro escritório, ele foi numa praça pública e ali você começou a sua vida e teve toda essa trajetória que eu imagino de muito sucesso, né, ganhando seu próprio recurso financeiro. Qual foi o momento que você olhou e pensou, cheguei aonde eu queria chegar? Para o momento que eu dei a virada, por exemplo, quando eu me formei em direito, depois que o meu marido não deixava eu trabalhar, não deixava fazer nada, eu só consegui isso depois de muita luta, de eu ter separado, de sofrer tantas agressões dentro daquela casa. Ainda Aí teve eu isso. ainda teve isso ainda teve isso, que apanhava, tentou me enforcar, aí eu fugi daquela casa, eu falo que a casa era uma gaiola de ouro. Eu Entendi. fugi dali, fui dormir no chão da casa da minha amiga, eu falei, eu tenho que ser a doutora do papai. Fui me formar, quando eu me formei, que eu não tinha onde montar um escritório, e quando eu sentei numa praça, e eu falo nas minhas palestras, a gente tem que ficar atenta aos sinais que Deus nos dá. Naquele Uhum. momento que eu estava ali chorando naquela praça, eu falo que Deus falou comigo, me telefonou. O orelhão da praça tocou, e quando eu vi ali no orelhão o número do telefone do orelhão, falei, já sei o que eu vou fazer. Mandei fazer uns cartões de visita com Olha, que o demais. número do orelhão, e coloquei lá, doutora Naíli Mamed, Mamed Advocacia. E eu distribuí na região, Suzane, eu distribuí na Maravilhosa. região e passou 2 dias, eu fui para lá toda de advogada, toda arrumada, e eu falo o seguinte: orgulho e vergonha joga numa lata de lixo. Aham. Joguei o orgulho numa lata de lixo, fui para lá, toda arrumada de advogada. O telefone começou a tocar. Eu atendi. Uma média advocacia, Nicole, bom dia. Porque eu era secretária, não podia Aham. falar que era doutora
era recepcionista. Bom dia, eu queria falar com a doutora. Ah, pois não, qual é o seu nome, Suzane? Ah, dona Suzane, a doutora ela vai na sua residência no final do dia, porque agora a doutora está com 5 clientes atendendo na sala dela, tem mais 3 na recepção e tem mais uma ligação para transferir. Olha Porque só, hein? Numa época que nem se falava de branding, Naíli Mamed já sabia o que era branding, pessoal. eu falo que era Deus te capacita quando você quer muito. A Aham. providência divina vem, a providência divina vem, te capacita. E dessa forma eu fiquei na praça 2 meses e meio, e de lá eu tive um secretário na praça, e depois eu montei uma salinha, e depois de um ano eu tinha um andar todo, e os clientes me Uau! procurando. Depois de dois anos eu tinha 2 andares, agora eu tenho várias filiais. Ô, E Naíli, um é claro belo dia, que a gente não quer fazer assim apologia à questão de dinheiro e tudo mais, mas isso está ligado à sua história e isso faz diferença, porque alguém que não tinha o que comer para ir para a escola, não tinha calçado para calçar, você faz, né, ter essas conquistas materiais e o poder escolher o que calçar, poder escolher o que vestir. Como foi para você esse momento que você olhou para sua vida abastada e olhou assim, uau? Cheguei aonde eu queria chegar. Como foi esse momento para você? A doutora do papai. a doutora do papai, enfim, se concretizou. Aí eu já Isso. podia usar os perfumes que eu queria, ir nos Isso. restaurantes que eu queria, as viagens pelo mundo, tudo. Mas eu falei, preciso mais, preciso mais, preciso ajudar as pessoas. Olha Então, só. o meu objetivo hoje, Sani, é ajudar as pessoas, várias instituições. Eu falei, a vida não se resume nisso. Eu falei, o que adianta a minha vida eu ter tanto e não poder ajudar? O que estamos fazendo aqui se não for ajudar o próximo? E aí eu tive a orientação de amigos do Ricardo Ventura e a Leila Navarro de escrever este livro. E eu falei assim, já que eu vou escrever o meu livro, eu vou contar a minha história, que tem ajudado tantas mulheres, principalmente mulheres que se identificam demais com essa história, e a renda deste livro ela é 100% doada às instituições que eu abraço. Uau, Naíli, que demais. O principal é o Jardim das Borboletas. O Jardim das Borboletas é uma instituição, Suzane, que as crianças lá, elas têm ferida no corpo inteiro, na mãozinha. Quando eu vi a foto de uma criança com uma bolha no tamanho das mãos, aquilo me remeteu à minha infância. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por essas crianças. Eu fui uma criança que tive as mãos machucadas por 20 anos, porque quando eu tive essa alergia nas mãos, elas perduraram por 20 anos. E eu falo que elas estão hoje aqui na minha alma. E eu tenho que ajudar. Então, a renda do livro é 100% doada ao Jardim das Borboletas, a essas crianças que têm essa doença que chama fogo selvagem, Uhum, que chama epidermólise sei. bolhosa, e a Fundação Rotária também, que eu sou rotariana. Então, eu abracei muitas causas sociais, porque a minha vida não está resumida no sapato que eu posso usar, nos melhores perfumes que eu posso usar. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho obrigação de devolver essa vida tão maravilhosa, tão generosa que foi desde a minha infância. Porque a única coisa que eu não tinha na minha infância, Suzane, era recurso financeiro. Mas eu tinha uma infância muito rica, tinha a natureza, a exuberância da Amazônia ali. Imagina tomar banho naquele riacho da Amazônia, que dádiva, que bênção, com o cantar dos pássaros. Então, isso não tem dinheiro que pague. Então, eu Isso tive uma infância muito rica. isso é verdade. A gente que mora em grande cidade hoje fica caçando esse lugarzinho pra gente levar o filho da gente pra conseguir absorver a natureza na cidade de Pedra. Naíli, que história forte. Olha, eu tô muito impressionada, assim, e principalmente com essa última fala sua, né? Quando eu estava aqui pensando no Lobutan e você, isso, a vida é mais do que isso, quero ajudar outras pessoas e é o que você faz. Então, muito obrigada por você dar essa entrevista, por participar aqui junto com a gente. A Naíli ia vir, né, pessoalmente, mas Sim, testou positivo para a Covid. Que bom que você está sim. bem, conseguiu dar entrevista nem que seja online. Fica aqui o convite para você voltar em outro momento, para a gente ter Tá. você aqui no sofá contando as suas experiências. Um beijão no seu coração, Um obrigada. prazer. Um beijo, um prazer. Um beijo para sua audiência. Beijo. Obrigada. Gente, que mulher fantástica! Nossa, que demais, produção, que história maravilhosa que vocês arrumaram aqui pra gente. É muito bom poder
ter pessoas, né, que nos inspiram dessa forma, com tanta força, com tanta garra, e ainda